Que sua cabeça, coloca a mão no sua palavra, Pai, fala conosco. Que nascerá da terra, da carne e do sangue, mas tudo enviado, transmitido pelo o teu Santo Espírito. Fala conosco nessa noite, trazendo a tua palavra no nome de Jesus. Hebreus 10, versículo 35, diz assim, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tem necessidades de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Igreja, nós, no longo da nossa vida, nós já abandonamos algo, já abrimos mão de algo, já deixamos de, como disse, nós deixamos. Começou, né? Não deu certo, por exemplo, a pessoa morou de aluguel, não deu certo ali, abandonou, procurou outro lugar para morar. Quer dizer, no longo da nossa vida, nós sempre abandonou algo, abriu mão de algo. Mas uma coisa que não podemos abrir mão, abandonar o quê? É a nossa o quê? A nossa confiança em quê? Em Deus. Porque Deus, ele tem todo o poder. Ele tem o domínio, ele tem o controle. Quer dizer, Deus, ele pode todas as coisas. Todo ser humano sabe disso. Existe, de repente, pessoas que são ateus, né, que não acreditam em Deus, dizem que não acreditam, mas no perigo que as pessoas chamam é por Deus. A pessoa é só ateu no momento que não acontece nada, mas quando correr um perigo, ela vai o quê? Na minha hora já chamar por Deus. Então não podemos o quê? Abandonar, portanto, a vossa o quê? Confiança. Era do que grande o quê? Galardão. Galardão é recompensa. Tem o quê? Tem recompensa, galardão para todos o quê? Que não vão abandonar o que? A sua confiança. Nós temos que confiar em quem? Somente em Deus. Porque todos o que podem alcançar a promessa. Todos podem alcançar aquilo que Deus prometeu. E o que Ele prometeu é o que vai acontecer, vai se cumprir. Fala assim, versículo 36, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancemos o que? A promessa. Igreja, nós temos o que? A necessidade de perseverar. Porque, igreja, essa é a vontade de Deus, que nós venhamos perseverar. Porque quem persevera o que? Vai alcançar o que? Alcançar a promessa. Que não persevera, que não busca, que não clama, não vai o que? Alcançar a promessa. Quem desiste? Aquele que desistiu, aquele que recuou, aquele que retrocedeu, aquele que olhou para trás, vai o que? Vai morrer sem o que? Alcançar a promessa. Porque no 36, com efeito, observe, no 36, com efeito, tem necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcançando a promessa. Qual a vontade de Deus? Que nós venhamos perseverar para o quê? Para alcançar a promessa. Promessa de libertação, de transformação, de mudança da nossa casa, da nossa família, daquelas pessoas que nós tanto buscamos, clamamos, pedimos a Deus, perseveramos por elas, cremos por elas. Nós temos que fazer o quê? Perseverar. E jamais o quê? Abandonar quem? Abandonar a confiança em quê? Em Deus. Galardão é promessa. O galardão, igreja, a recompensa é quando a pessoa vê as suas orações respondidas. Não tem coisa melhor, igreja. É você ser uma pessoa que você acontece na sua vida e você fala: ela é fruto da minha oração, ela é fruto do que? Da minha perseverança, ela é fruto da minha persistência. Não tem coisa melhor. Você viver na terra e falando: eu orei, busquei, Deus me deu. Deus o quê? A promessa cumpriu na minha vida. Eu sou testemunho, sou prova que Deus que cumpre as suas promessas. Não tem coisa melhor. Porque nós temos que ver a promessa. A promessa, igreja, a promessa não soltamente aqui dentro da palavra,
coisas vivas e acontecem na vida daqueles que creem em Deus, que não abandonam sua confiança nele. Quem crê certamente vai ver o quê? A glória de Deus acontecer. Os olhos alguém vão contemplar as maravilhas de Deus. E sabemos que a Bíblia tem o que? Variedade de quê? De promessas. Não é uma, não é duas, não é três, é várias promessas. Então Deus, o que ele prometeu, ele garante, ele cumpre. Mas ele olha para mim, para você, para nós, mas não confia em mim. Aí Deus vai falar, não, mas abandonou confiança em mim. Deixa eu confiar em mim, para confiar em homens, para confiar na força do próprio braço, para confiar na própria sabedoria, no próprio entendimento. Não vai alguém chegar em lugar algum. Deus sabe, eu vou o quê? Eu vou dar promessa a alguém, conceder promessa a alguém, pessoa que confia em si mesmo, não tem que confiar totalmente nele. Ele fala, diz não abandoneis, portanto, a vossa confiança era do que grande galardão. Com efeito, tende necessidade de perseverança para que a vida feita à vontade de Deus alcance o quê? A promessa. Ou seja, a vontade de Deus que todos venham o quê? Venham perseverar para o quê? Para alcançar o quê? A promessa. Versículo 37, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não o quê? E não tardará. Observe que Jesus, depois que aquela mulher viúva, ela recebe ali, a mulher viúva, né, que o juiz não respeitava, não temia Deus, não respeitava homem algum, porque você sabe que o juiz até hoje é uma autoridade que é respeitada, importante. Hoje ninguém fala de qualquer coisa do juiz, até as vestimentas é diferente, quer dizer, a pessoa precisa do juiz, toda autoridade obedece o juiz. Aí aquela mulher, o que ela fez? Ela orou. E a pessoa daquela mulher, ela incomodou o juiz, primeiro disse que não iria julgar, julgou a cara dela. Você sabe o que Jesus fez no fim? Será que o filho do homem, visto na terra, achará porventura fé como esta? Ou seja, ele vai voltar em qualquer momento. Eu digo aqui, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Ou seja, quando ele vir, como que nós temos que estar? Confiando nele e o quê? E perseverando. Porque nós temos que confiar e perseverar. Porque as promessas podem acontecer, claro que pode, mas sabemos qual a promessa maior. A promessa maior não é ter um carro do ano. A promessa maior não é ter dinheiro na conta bancária no cofre. Um cofre de 2 metros, 3 metros de dinheiro, não. A promessa maior não é morar em uma mansão luxuosa. Não. A promessa maior o quê? É a salvação. Podemos viver aqui. Deus pode conceder promessa? Claro, mas a maior, principal é a salvação, é a vida eterna. É essa promessa que ele quer que nós venhamos focar e o quê? E perseverar até o fim. Porque, como diz a Bíblia, todo aquele que perseverar será o quê? Será salvo. Aí no versículo 38, todavia o meu justo virá pela fé e, se proceder nele, não se compraz o quê? A minha alma. 39, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos entre tanta fé para o quê? Para a conservação o quê? Da alma. Ou seja, todavia o que o meu justo virá pela fé. Nós temos que viver pela fé. Não podemos viver por aquilo que nossos olhos vê, nosso ouvido ouve, pela fé. É subir aquele primeiro degrau da escada sem ver a escada. É falar, eu vou e Deus vai o que? Deus vai me honrar, já deu certo. Quer dizer, não duvidar fazer o que? Do limão o que? Uma limonada. É aproveitar a oportunidade o que? De usar a fé, viver pela fé. Todavia o que meu justo terá pelo quê? Pela fé. Quem vive pela fé de Deus o quê? Deus entra com providência.
vive pela fé, Deus não deixa que faltar nada. Não é a pessoa, eu quero viver no luxo. Porque tem pessoas que eu vou buscar Deus, eu vou ser rico, vou ter uma vida boa. Não. Eu quero viver na necessidade de Deus. Eu falo, meu Deus, se o Senhor me dá o meu café da manhã, o meu almoço, minha janta, o meu dinheiro para pagar minhas contas, está ótimo demais. Eu tenho dinheiro para comprar minha roupa, para comprar algo que eu gosto, para subir a minha cidade, está ótimo. Então, glória a Deus por isso. E vamos o quê? E vamos continuar perseverando para a maior promessa, o quê? A salvação. E diz, todavia o justo virá pela fé, e se retroceder, se desistir, se olhar para trás, nem o quê? Não se compraz a minha alma. Ou seja, a alma de Deus. Você conhece alguém que desistiu? Você conhece alguém que recuou, que retrocedeu? A alma de Deus está o quê? Está triste com essa o quê? Com essas pessoas. Porque Deus não se alegra para quem desiste. Deus não se alegra para aquele que confiou nele e não confia mais. Aquele que o quê? Que perseverou o quê? Não persevera mais. É porque o tempo, a hora de Deus, não é como nós queremos. Não é amanhã, não é depois da manhã, não é mês que vem. Não pode ser, a promessa pode se cumprir ano que vem. Mas pode se cumprir ainda hoje. Mas a promessa pode cumprir daqui a 5 anos, mas vai se cumprir no tempo de Deus. O que vamos fazer? Continuar confiando nele o quê? E perseverando. E diz, no 38, todavia o justo virá pela fé, e se retroceder nele, não se comprar do que? A minha alma. Então, igreja, nós temos que ser como 39, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Ou seja, aí tem pessoas que realmente desistiram para a perdição. Tem pessoas que não suportaram as lutas, não suportaram a tribulação, que vamos passar por isso, as dificuldades, ou seja, deixaram a cruz, largaram a cruz, porque a cruz não conseguiu negar a si mesmo, as suas vontades. Então o que? Desistiu para a própria perdição. Aí fala, no 39, nós porém não somos dos que retrocedem para a perdição, somos entretanto da fé para o quê? Conservação da alma. Ou seja, a fé conserva o quê? A nossa alma. E a nossa alma, de fato, tem que ser o quê? Conservada. Enquanto estamos aqui, nossa fé tem que ser conservada. Temos que conservar, cuidar da nossa alma. Não podemos contaminar, corromper o quê? A nossa alma. Ou seja, a fé, ela o quê? Conserva a alma. Igreja, nós temos que o quê? Viver pela fé. Olhar pelo olhar da fé, crer pela certeza, porque quem é justo vive pela fé, ou seja, crer somente em Deus. Crer que Ele tem poder para operar, para manifestar, fazer impossível o quê? Para existir, são o quê? Onde não existe. Então, igreja, jamais o quê? Abandone o quê? Sua confiança em Deus para ter grande galardão. E jamais o quê? Jamais por nada deixe o quê? De perseverar. Porque nós temos o quê? Necessidade de perseverança. Para o quê? Para nós alcançar o quê? Alcançar o quê? A promessa. As promessas. Que sua cabeça, Pai, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Que não foi revelada, não foi concedida por homem, por carne, por sangue, mas sim pelo teu Espírito. E que essa palavra nós venha viver, essa palavra que é uma semente, que venha crescer em nós, que nós venha viver pela fé, que não venha abandonar a confiança em Ti, meu Pai, que nós venha, meu Pai, perseverar até o fim, porque a promessa maior é se cumprir a salvação.